CBN, Cidades e suas histórias. Nádia Pisolito está chegando aqui no Giro CBN desta quarta-feira com a dica de hoje. Oi, Nádia, boa tarde. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, ouvinte. E hoje seguimos aqui nesta quarta-feira de cinzas. Conforme prometido, daremos continuidade à nossa história de Descalvado. Semana passada falamos sobre a origem, os primeiros moradores, e hoje a gente vai falar de um atrativo turístico de lá. A gente fala de um atrativo histórico-cultural, um atrativo ali que atrai voltado para o lado religioso, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Belém. Tudo começou em 8 de setembro de 1832, quando foi inaugurada a capela por José Ferreira da Silva. 10 anos depois, em 1842, a capela transformou-se em igreja com a bênção do padre Jeremias José Nogueira. Em 1876, um ano provável da chegada da imagem da padroeira Nossa Senhora do Belém, esculpida em tamanho natural por um artista desconhecido. Era vigário da paróquia o sacerdote gaúcho Padre Francisco Teixeira de Vasconcelos Braga. Diz a tradição que a imagem foi oferecida à paróquia como resultado de uma promessa ante uma epidemia que tinha agraçado ali no município de Descalvado. Algumas versões da história dizem que teriam vindo da Itália. Outras já falam que foi da Espanha. Outras ainda dizem que foi mesmo esculpida no Brasil pelo Aleijadinho. Olha, só sabem o seguinte, que o certo mesmo é que veio da Bahia para Rio Claro, onde ficou ali vários meses. Então, desta cidade para Descalvado num carro de boi de propriedade do capitão Bem-vindo Gonçalves Franco, tendo por carreteiro o escravo Estevão. De 1877 a 1881, ocorreu a primeira grande reforma na igreja, agora paroquial, sendo vigário o padre Francisco Teixeira de Vasconcelos Braga. De 1902 a 1903, teve uma reforma de base ali com a ampliação da igreja matriz. Bom, passaram-se alguns anos, quase 20 anos, não um pouquinho mais, e de 1924 a 1925, novas obras na igreja, iniciadas pelo padre João Batista de Carvalho. E em 1931, inauguração do relógio da Igreja Matriz, doado pelo cidadão Antônio Cassati. Em 1932, teve o assentamento da imagem do Cristo Redentor. E 3 anos depois, a inauguração da nova Igreja Matriz, administrada pelo padre Manuel Alves. Em 1937, iniciou obras ali na pintura. Começaram a pensar na pintura interna da Igreja Matriz, sendo concluída 2 anos depois. E ali a obra do exímio pintor esloveno Franciscus Pavlović, sendo vigário o padre Orestes Ladeira. O pintor, para a Igreja Matriz de Descalvado, teve como inspiração decorações lá de Viena. Então, segundo Isolda Florência Coutinho, do grupo Oficina do Restauro de Belo Horizonte, as pinturas foram executadas na técnica de pintura mural. O artista utilizou tinta a óleo aplicada diretamente sobre a parede, o qual recebeu antes a camada normal de reboco. Entre as obras pintadas estão a Virgem da Conceição, de Murilo, Natividade, a Santa Ceia, a Exaltação da Eucaristia, o Sagrado Coração de Jesus, São Francisco de Assis falando às aves, Santo Antônio de Pádua falando aos peixes, Santa Cecília, padroeira dos músicos, Invocação dos primeiros discípulos, os 12 apóstolos, e os brasões lá de Pio VI e de Dom Francisco de Campos Barreto. Nas paredes de entrada da matriz, 2 famosos quadros, um figurando o triunfo do arcanjo Gabriel sobre Satã e o outro o batismo de Jesus. Interessante, né? Em 1835 até 1837, o padre Francisco Andrônico Ribeiro foi o primeiro pároco da capela de Nossa Senhora de Belém.
3 anos após a sua edificação por José Ferreira da Silva. De 1837 a 1870, Padre Jeremias José Nogueira foi o vigário que concedeu a bênção à capela, erigida por José Ferreira da Silva e sua esposa, em louvor a Nossa Senhora do Belém, que se transformava na igreja ali do ano de 1842. Em 1870 até 1875, o padre Antônio José de Castro, filho de Rodrigo César de Castro Pisa, foi vigário em Descalvado, tendo vivido por algum tempo na fazenda Jangada Braba, de propriedade de Sebastião de Oliveira Penteado, que foi a antiga Fazenda Graciosa antes de ser desmembrada. De data, o padre Antônio preparou para os exames de admissão à Faculdade de Direito Amâncio Guilhermino de Oliveira Penteado, Francisco Zuelo de Oliveira Penteado e Ticinato Braga, os 2 primeiros filhos do proprietário, e o último do administrador da fazenda, e para a Escola de Engenharia, o doutor Joaquim Timóteo de Oliveira Penteado. Foi um padre muito culto e muito admirado por sua bondade. Ele viveu os últimos anos de sua existência em Descalvado, onde faleceu em 3 de dezembro de 1912, vítima de um edema agudo no pulmão, com 78 anos de idade, estando ali sepultado no cemitério municipal, lá em Descalvado. De 1875 a 1902, o padre Francisco Teixeira de Vasconcelos Braga, natural do Rio Grande do Sul, logo que chegou a Descalvado, deu início a uma campanha para arrecadação de fundos, destinado à primeira reforma da igreja de Nossa Senhora do Belém, que contou com o apoio de pessoas eminentes da época, como José Elias de Toledo Lima, o barão de Descalvado, Antônio de Camargo Campos, Tenente-Coronel Joaquim Félix Pereira de Carvalho, Major Arthur Horácio da Guiar, o Itaquer, e o Tenente Antônio Leocádio de Matos. A reforma aumentou a igreja, deu-lhe nova frente e torres. Foi também o padre Francisco que chegou a Descalvado, proveniente de Rio Claro, a imagem da padroeira Nossa Senhora de Belém. De 1902 a 1910, o padre Manuel Francisco Rosa chegou a Descalvado, promoveu novas reformas na igreja. E em 20 de fevereiro de 2010, ele foi transferido para a matriz de Santo Antônio de Piracicaba, onde foi pároco até falecer em 1965. Já no período de 1910 a 1923, o padre João Osório Marcondes, que nasceu na cidade de Taubaté, pertencente à tradicional família do Vale do Paraíba, fez os estudos primários em sua terra natal, ingressando depois no seminário episcopal, onde foi ordenado sacerdote e depois lecionou francês por diversos anos após sua ordenação. Designado vigário da paróquia de Descalvado, permaneceu ali até sua morte em 1936. Culto e bondoso, cultivou grandes amizades e soube aproximar descavaldenses de todos os credos. Em 1923, foi designado capelão da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado e também do Asilo Imaculada Conceição. De 1923 a 1927, o padre João Batista de Carvalho, conhecido como Frei Maria, deu início a uma grande campanha para arrecadar fundos para a construção da atual Igreja Matriz, que teve início em 1923, sendo inaugurada em 1935. Partindo ali de Descalvado, na capital, foi deputado estadual por várias legislaturas. No 1927 e 1928, Padre Salomão Vieira, formado em Portugal na Escola Normal de Viseu, foi por 11 anos missionário no estado de Goiás, em companhia do bispo Dom Prudêncio Gomes da Silva. Foi diretor da Escola Comercial de Campinas e mais tarde secretário-geral do Bispado de Botucatu. Foi também reitor do Seminário de Goiás. De 1928 a 1937, o padre Manuel Alves, durante seu paroquiato, que foi inaugurada a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Belém no ano de 1935, com a colocação do altar-mor da padroeira e a nova bênção do templo, dada pelo segundo bispo da Diocese de Campinas, Dom Francisco de Campos Barreto. Em 1937, o padre Luís Soriano, natural da Espanha, lá se ordenou sacerdote católico e apostolou alguns anos.
vindo a seguir para o Brasil, onde ficou até a sua morte. Vigário indescalvado, marcou sua passagem pela cidade pela iniciativa de obra assistencial de tanta relevância, que é o Asilo São Vicente de Paulo, de cuja ideia fez um dos maiores florões da vida do homem de Deus. No mesmo ano, o padre Luiz Soriano conclamou os escavaldenses de boa vontade para ali erguer um abrigo dos velhos desvalidos, como eles se referiam, ali uma homenagem à cidade. Então esse apelo que foi tão veemente ocorreu ali, incansáveis e desprendidos inúmeros escavaldenses. E dentro em pouco, graças à cooperação eficiente, valiosa ali do povo, os que estavam desabrigados no município tinham sua casa, uma casa que existia carinho, amor, segurança, para anos ali que restavam de tão atribulada existência. De 1937 a 1946, o padre Orestes Ladeira, durante seu paroquiato, foram realizadas as obras de pintura interna da igreja, né? E ele acabou falecendo em 1959. E de 1946 a 1997, o Monsenhor José Canônico, nascido em Rio Pomba, estado de Minas Gerais, em 30 de dezembro de 1913. Veio para o estado de São Paulo ainda criança, com 4 anos. Frequentou o Seminário Diocesano de Campinas, onde cursou ginásio e filosofia. Em São Paulo, com a inauguração do Seminário Central do Ipiranga, cursou teologia. Foi ordenado presbítero na Catedral de Campinas por Dom Francisco de Campos Barreto, em 5 de dezembro de 1937. Foi para Descalvado, tomando posse como pároco no dia 22 de setembro de 1946. E no dia 24 de setembro de 1957, inaugurou as instalações da sede social da paróquia. E é interessante e riquíssima como é a cultura desta igreja, de toda essa história, em detalhes, com todas as pessoas envolvidas, com toda essa riqueza de materiais. Bom, hoje a gente finaliza por aqui, a história foi maiorzinha, e você já sabe, né? Na próxima quarta, tá marcado já um encontro entre a gente, hein? Um grande abraço e até lá!